Pessoal do Jonathan Manfre FC, eu trouxe para vocês hoje vídeo importante. Olha aí do que? É o Internacional de 1979, campeão brasileiro invicto. Por que eu trouxe isso? Porque é história, pessoal. É história. E a história a gente tem que trazer aqui. Tem uma polêmica que eu vou trazer referente a isso, que os gremistas vão ficar indignados e alguém pode comentar aí abaixo. Você que é mais antigo, comenta se é verdade que eu vou falar aqui, que está nas matérias antigas que eu fui estudar, ou se isso é invenção da época, esse negócio de imortal e quem é o verdadeiro imortal. Vamos lá? Vamos começar aqui. Primeiro, 1979, título brasileiro do Internacional, campeão invicto. O Internacional disputou 23 jogos. Em 23 partidas, o Internacional, comandado por Falcão, não soube o que é perder. Não soube o que é perder. O Internacional já tinha ganhado o título de 75 e de 76 e esse título foi conquistado no ano de 1979. O técnico do Internacional, Enio Andrade. Você que é colorado tem que saber disso. O Enio Andrade é um histórico treinador. Busquem o currículo desse senhor, vocês vão se apavorar. O cara era absurdo, o seu Enio Andrade. Nós tínhamos lá um time que tinha Mauro Galvão, um time que tinha Benítez, um time que tinha o próprio Falcão, E esse time era absurdamente bom e competitivo. Algumas coisas importantes aqui. Nesses 23 jogos, o Internacional fez 40 gols e tomou 13, apenas 13, tá? E o Internacional, na semifinal, venceu o poderoso Palmeiras. Vence o poderoso Palmeiras, Eram 2 jogos, e vai decidir contra o Vasco da Gama. A decisão contra o Vasco da Gama eram 2 jogos. O primeiro jogo foi no Maracanã, onde o Internacional estava enfrentando o Vasco de, sabe quem? Nada mais, nada menos que ele, Roberto Dinamite, o monstro Dinamite, Um cara que tem muitos gols pelo Vasco, acho que é considerado, na minha opinião, pelo que eu entendo de futebol, pelo que eu ouço falar da época, eu não vivi esse tempo, Roberto Dinamite é o maior ídolo da história do Vasco, Eu acho que acima de Romário, de Juninho Pernambucano, tantos outros, Eu tô falando dos meus atuais, Mas o Dinamite tinha realmente uma dinamite nos seus chutes, O cara chutava muito forte e era um goleador nato. Então o Roberto Dinamite era o representante máximo do Vasco naquele momento. E o Internacional vai no Maracanã e vence por 2-0, uma partida que Falcão estava fora. O Internacional leva o jogo para o Beira-Rio, nós estamos falando de 60 mil pessoas. 60 mil pessoas nesse jogo que você está assistindo. E o Internacional vence mais uma vez por 2-1 o jogo. O Internacional também aqui, de tática, O Internacional trabalhava já com 4-3-3, o Enio Andrade tinha um esquema de 4-3-3. O que eu disse para vocês que era polêmico, e eu quero dividir, agora essa é a parte pesada do vídeo, que alguns gremistas não vão gostar, outros colorados vão dizer que nunca ouviram, eu nunca tinha ouvido, eu fui estudar sobre isso. Mas a matéria diz assim, olha essa foto aí, Esquadrão Imortal. Em 1979 eles chamavam o Internacional de Esquadrão Imortal. A pergunta que fica é, será que em 79, o Inter ganhou em 75, 76 e 79, o Grêmio vai ganhar seu primeiro título de expressão em 81, e depois o Grêmio é considerado, chamado de imortal. Quem será que teve esse nome primeiro, o Internacional ou o Grêmio? Eu tenho certeza que você não sabia disso, que o Internacional já era chamado pelos jornais da época do Esquadrão Imortal. E aí, como é que fica isso? É interessante, E porque algumas pessoas, eu lembro quando eu era da escola, ainda menino, o pessoal falava assim, o Internacional foi nascer, o Internacional ainda não nasceu, só no Brasil e tal. Daí quando eu estava na adolescência, eu ouvia, agora o Internacional nasceu em 2006, quando o Inter ganhou a Libertadores e depois o Mundial, Só que, na verdade, quando o Grêmio ganha o seu primeiro título, o Internacional já era tricampeão brasileiro. Ou seja, é verdade que o Grêmio foi o primeiro campeão intercontinental, ou o primeiro campeão da América do Rio Grande do Sul, Mas o Internacional já tinha sido tri, enquanto o Grêmio não tinha nenhum título ainda. Então, acaba sendo meio uma piada, mas não uma piada que não tem muito sentido. Dizer que o Internacional nasceu depois do Grêmio, pode ter nascido de fato, porque o Inter nasceu em 1909, quando o Grêmio nasceu em 1903, mas a pergunta que fica é quem verdadeiramente é o Esquadrão Imortal? Quem verdadeiramente seria o verdadeiro imortal? O Internacional, esse campeão invicto, ou o Grêmio? É uma pergunta e é algo a se pensar.
Então, essa é, na verdade, uma homenagem que a gente presta, primeiro, para o torcedor colorado, que ama futebol e que sabe muito pouco da história, não sabia que a gente tinha colocado 60 mil pessoas, talvez não tinha visto nenhum vídeo, não tinha visto fotos, né? É tão emocionante ver o Falcão como campeão, porque quem sabe que no início na construção do Beira-Rio tem fotos do Falcão carregando um carrinho, eu vou pedir para colocar aí para você ver, de areia, né? Ajudando na obra do Beira-Rio. O Falcão merece, um cara de respeito, uma hombridade, são jogadores que nunca vão ser esquecidos, né? E que todo mundo que é de fora do estado reconhece o Falcão como um dos maiores da história, né? Aqui no Rio Grande do Sul também. Esses dias eu vi o Farid Germano Filho falando disso, que o Falcão era absurdo, era uma... Né? E a gente não, a gente só pôde ver aqui, talvez dos maiores que a gente viu aqui foi o Ronaldinho Gaúcho do Grêmio e o Pato do Internacional, né? Foram dois jogadores que brilharam muito, embora o Pato tenha se perdido no meio da caminhada, né? Acho que foram os dois maiores que a gente viu. Mas quem viveu nos anos 70, nos anos 80, viu o Internacional ter times absurdos, né? Eu vi o Gamarra, por exemplo, mas eu ainda era criança quando eu vi o Gamarra. Mas quem viu o Mauro Galvão disse que era assombroso. O homem não fazia falta, era magrinho e fez história no Internacional e fez história no Grêmio. Eu vi muito pouco do Mauro Galvão, muito pouco. Vi o Gamarra também, mas me lembro muito pouco. Lembro de um jogo no Beira-Rio que o Gamarra marcou o Romário, né? Esse jogo eu estava lá, me lembro bem. Então são coisas da vida que a gente aprende, mas a história não pode ser esquecida. Se você quer falar do futuro, respeite o seu presente e não esqueça da sua história, do seu passado. E o Internacional tem um passado glorioso e gigantesco. Eu quero estar falando mais disso, quero falar do Grêmio também, mas eu peço que você deixe o like e te inscreva no canal e comenta aí embaixo, você acha que realmente o verdadeiro imortal é o Grêmio? Ou o Internacional, antes de muito, já era o esquadrão imortal que todo mundo temia? Você que gostou do vídeo, dá o like aí e te inscreve no canal. Obrigado a todos, eu sei que o canal vai crescer cada vez mais com a sua ajuda. Ativa o sininho aí que os nossos vídeos vão chegar para vocês em todo momento. Valeu, galera, fiquem com Deus.